boa tarde, que a paz seja em todos os lares que ora adentramos. Nós, da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade de Juí, Rio Grande do Sul, mais uma vez nos encontramos aqui nas nossas atividades tradicionais, neste horário das 16 horas, às segundas-feiras, como sempre desenvolvemos as nossas tarefas de reflexões a respeito de temas doutrinários. Iniciamos a semana nessa busca de melhor nos contactarmos com o Pai Criador, com Cristo Consolador, que nos conduz nessa existência. Hoje nós temos com alegria conosco o nosso querido amigo, irmão do coração, Esauri Eite. Esauri é trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Cruz Alta. É também, hoje, presidente da União Municipal Espírita de Cruz Alta. E é trabalhador da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, naquilo que se costuma chamar multiplicador, que são aqueles que fazem treinamento na federação e depois prestam esse treinamento para ir qualificando outros irmãos, outros companheiros do movimento espírita. Multiplicador na área da família do Esauri. E o Esauri hoje, então, nesta área que ele trabalha, que se dedica na área da família, vai nos trazer tema de fundamental importância, de raciocínio, muito interessante para cada um de nós, sobre os órgãos. Esauri, agora eu passo então para ti o comando das ações desta nossa tarde. Não te ouvi, Garay, desculpa. Passou a palavra para mim. O teu áudio ele não saiu aqui. Então, uma boa tarde a todos. Uma grande alegria estar com os amigos aí de Juí, da Sociedade Espírita Auxílio e Fraternidade. Com grande alegria, então, que participamos dessa roda de conversa, dessa explanação aqui, do trabalho realizado junto à área da família. Estou com um enorme desejo, né, de proporcionar momentos de reflexão em torno do Evangelho de Jesus. A proposta, portanto, da nossa reflexão de hoje vem do capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 18, intitulado Os Órfãos. Esse tema, quando visualizamos aí, quando lemos esse texto inserido nesse capítulo do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, ou seja, esse capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Quando lemos, portanto, dentro desse contexto, essa mensagem de um espírito familiar, nós, de primeira mão, parece um pouco estranho o que esse texto esteja fora do contexto, que seja um texto solto. Mas, na verdade, quando analisamos o capítulo como um todo, nós começamos a ver a proposta inserida nesse contexto. Porque o capítulo em si, ele desde o seu início, são trabalhadas as virtudes, né? Como, por exemplo, a caridade material, bem como e principalmente da caridade moral. Esse capítulo também trata sobre a beneficência e ainda vem colaborar com outro texto que é anterior a esse item, né, dos órfãos, que é intitulado como piedade. E nesse sentido que nós queremos nos ater inicialmente. No item
17, que é anterior a esse dos órfãos, quando fala da piedade. E aí vamos iniciando assim a entender o propósito, né, do item seguinte. Quando trata, por exemplo, da piedade, é dizer que é uma virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que nos conduz a Deus. O texto ainda nos traz que a piedade é uma virtude que nos comove até as entranhas, à vista do sofrimento dos nossos irmãos. E aí começamos a vislumbrar essa perspectiva, né? Diante da realidade que vivemos, né? De tantos sofrimentos dos nossos irmãos, né? Um mundo que ainda tem fome, e aqui principalmente a questão do abandono, né? Da orfandade. Na sequência, esse texto também nos diz que deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. E a partir daí, vem nos chamando a atenção para a nossa própria insensibilidade, né, que ainda acontece na nossa sociedade, na humanidade como um todo. Esse texto sobre a piedade ainda vai nos comparar, vai fazer uma analogia em relação ao Mar Morto, dizendo que o Mar Morto não possui vida, pelo contrário, há no seu fundo lama fétida e corrupção, tal qual em relação à nossa indiferença para certos aspectos da nossa sociedade. O Mar Morto, quando formos ver, é aquela porção de água que não tem ligação com outros oceanos, portanto, é um mar fechado, isolado. E devido à sua grande salinidade, não possui vida no seu interior. Então, é uma analogia que nos chama a atenção, porque nos convida a refletir sobre esses aspectos, né, das virtudes que precisamos desenvolver no nosso íntimo. Então, essas virtudes, quando bem sentidas, quando bem desenvolvidas, é que fazem que nós desenvolvamos as nossas capacidades de amar. E olhar para o contexto social, aquele que nós vivemos, de uma forma, portanto, mais efetiva. E é dentro desse contexto, então, que o item chamado Os Órfãos é inserido nesse capítulo e que tem, né, traz um texto, de certa forma, curto, mas bastante profundo, e vamos ler aqui para podermos abstrair melhor as suas características. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara em outra encarnação, caso em que pudesses lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade.
mas cumprindo um dever. Assim, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, mas a essa esmola que queima a mão que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados, se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração, que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Assinado por um espírito familiar em Paris, 1860. Diante desse contexto, portanto, nós vamos entender, a chamada aqui para a nossa atenção, e quando nós olhamos para a realidade que nós vivemos na atual sociedade, nós vamos ver que vivemos épocas difíceis, onde essa realidade ainda está muito presente, como no caso que estamos analisando da orfandade. Mas, por outro lado, podemos sempre nos questionar como pode, nos dias atuais, ainda esse estado de coisas. E como Deus permite esses acontecimentos ainda na atualidade. Então, nesse contexto, por isso que o texto nos chama a atenção, naquela parte onde nos fala da própria encarnação. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara em outra encarnação. Nesse aspecto, nós queremos chamar a atenção, porque quando olhamos para a realidade só da atualidade, nós não conseguimos compreender ou ter todo o alcance que precisamos ter. Porque geralmente olhamos apenas para a atual existência, no momento que uma criança nasce até a morte, ou seja, nesse olhar mais restritivo da vida. Mas quando incluímos o aspecto da reencarnação, amplia-se o ângulo de visão e acabamos olhando por um outro prisma, não apenas de uma existência, mas de várias existências, principalmente a existência anterior, onde vamos compreender a partir daí, então, todos esses aspectos, porque aí nós vamos ter uma outra realidade. De um lado, nós, encarnados, ou dentro desse aspecto de desenvolver as virtudes tão nobres e sagradas para a nossa evolução. E, por outro lado, para o espírito que está reencarnando, que traz uma bagagem milenar, portanto. E quando olhamos para essa realidade, então, não conseguimos ou não podemos ver nem a criança e nem o contexto familiar daquele ser de uma forma mais restritiva, mas sim levando em conta os aspectos anteriores de outras vidas, e aí vamos compreender o contexto que aquele ser traz para a atual existência. Porque o próprio Cristo já nos dizia
no mundo tereis aflições. E o resultado dessas aflições é o efetivo do mal moral. É o mal moral que reside aí, que são, então, as consequências daqueles seres em relação a outras experiências vividas no passado. Jesus ainda nos dizia, é preciso que haja escândalo no mundo. Os homens se mostram propensos a praticar o mal. Então, dentro também dessa realidade, nós vamos compreender que tudo que nos acontece, tudo que vemos em nossa volta, tem uma explicação quando conseguimos olhar por esse prisma da reencarnação. Tudo que acontece é em razão das nossas próprias imperfeições que trazemos no nosso íntimo e acabamos praticando mal de uns para com outros. Se por um lado já temos certas virtudes e estamos desenvolvendo essas virtudes, ainda trazemos esses instintos tão infelizes, né, dentro da nossa própria intimidade. É necessário, portanto, que o escândalo venha, dizia ainda Jesus. Os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Então, dentro desse cenário, né, que visualizamos aqui, nesse debate com os nossos vícios, com as nossas imperfeições, né, quando cansarmos de toda essa realidade, procuraremos o remédio na própria prática do bem, né, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos também que nos fizessem. Dentro dessa ainda perspectiva, nós vamos encontrar no livro O Consolador uma resposta do mentor espiritual Emmanuel para a seguinte questão: qual o melhor ou a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sofrimento, do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Então, traz o mentor espiritual aqui essa perspectiva da educação no lar. Então, cada ser abrigado nesse ninho doméstico vai receber esse influxo de amor, de afeto para a sua própria transformação. Não apenas no sentido intelectual ou da instrução, mas principalmente e fundamentalmente a questão do amor, do afeto, do carinho. A espiritualidade procura, nos corações generosos da Terra, a oportunidade de encaminhar o filho que vem pela via da adoção. O filho adotivo é um espírito que sempre vem para nos trazer felicidade. Esse é o aspecto que precisamos enxergar, né? Toda a questão envolvida, né, nesse contexto familiar, quando abrigamos alguém, né, toda
gesto de carinho, de afeto direcionado a alguém é revertido em felicidade para cada um de nós. Adotar é uma bela forma de exercer a caridade, depositando em Deus a confiança quanto ao futuro, tendo como recurso a fé e a esperança que não faltarão do alto, o auxílio e a proteção a todos os que decidirem por este caminho. Grandes benefícios, portanto, através desse auxílio maior. Richard Simonetti, um escritor espírita, vem contribuir com um dizer ao relatar em uma de suas obras que o filho adotivo constitui sempre um treino dos mais nobres no campo da fraternidade. Talvez raros serviços na Terra sejam tão compensadores em termos de vida eterna. Então, quando olhamos com afeto, quando olhamos para uma criatura necessitada nesse sentido, nós sempre estaremos cultivando laços afetivos duradouros para toda a eternidade. Portanto, adotar é, antes de mais nada, um ato de amor e de desprendimento. Assim, ainda Charles Chaplin, que foi considerado o poeta do sorriso, que teve desde a sua infância momentos difíceis, pois aos 3 anos se tornou órfão de pai e aos 5 anos, devido à enfermidade da sua mãe, também fora internada, ele ficou totalmente órfão e ficou perambulando de orfanato em orfanato. E nem por isso perdeu a alegria de viver. Seguiu a sua jornada evolutiva e deixou uma frase, um pensamento bastante profundo para a nossa reflexão, ao dizer: pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Trazendo essa reflexão, então, para esse contexto da nossa vida aqui na Terra, planeta de provas e expiações, que traz todos esses aspectos para a nossa avaliação. Aqui no Brasil, existem em torno, ou mais de 5.000 crianças aptas à adoção. E dentre as mais de 30.000 que são ou estão acolhidas em instituições que cuidam de crianças. Mas aqui a boa notícia, ou mostrando assim que, de certa forma, nós já estamos desenvolvendo em nós, por exemplo, a questão da piedade, da compaixão, todo esse sentimento voltado para o nosso próximo, mostra, por outro lado, que existem mais de 42.000 pessoas aptas ou que se candidataram para a adoção de alguma criança. Mostrando, assim, que se, por um lado, temos tantas dificuldades, por outro lado, avançamos em alguns aspectos e que precisamos ainda avaliar, porque de tanta demora, de tanta dificuldade efetiva na hora da adoção. Amélia Rodrigues, também mentora espiritual, nos diz que, de certo modo, somos todos filhos adotivos, porquanto a única paternidade verdadeira é a que procede de Deus, o genitor
divino que nos criou para a plenitude. Dentro dessa perspectiva, né, queremos também avaliar a questão, né, de que, não importando se a criança é adotiva ou que tenha vindo pelas vias normais, naturais, somos todos filhos de Deus e todos merecemos, né, esse afeto, esse envolvimento para que possamos crescer juntos nessa estrada evolutiva. A mentora Joana de Ângeles traz também a sua contribuição numa reflexão bastante profunda ao dizer: o amor é um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se repara. Então, a grande reflexão bastante profunda da mentora em torno do amor. Sempre vale a pena amar, né, porque estamos compartilhando desses sentimentos tão genuínos, tão nobres, para o crescimento mútuo de todos nós em relação à nossa evolução espiritual. Mentora espiritual ainda, Joana de Ângeles, também nos fala no livro Constelação Familiar dos órfãos de pais vivos que existem no nosso mundo. Se existem aqueles que foram abandonados e que estão sozinhos em algum orfanato e que precisam ser acolhidos de alguma forma, existem tantos outros órfãos dentro dos nossos próprios lares, os órfãos chamados de pais vivos, devido à falta de atenção. Quantos de nós, como fala o próprio Evangelho, cuidamos talvez mais do nosso jardim, fazendo as podas necessárias e esquecemos da educação que os nossos próprios filhos precisam dentro do lar. E quantas vezes, ao invés de dar atenção às nossas crianças, nós cuidamos muito mais, né, hoje, das redes sociais, esquecendo-nos do dever que temos como pais de acolher toda a criança e todo jovem dentro dessa perspectiva da educação, como trazemos aqui a contribuição dos mentores, falando que a educação, né, mais verdadeira é aquela que acontece dentro do nosso próprio lar, através da educação do caráter, direcionando cada ser de uma forma especial, porque todos nós somos únicos e esses espíritos que vêm e que aportam o nosso lar, quer sejam filhos naturais, quer sejam adotivos, merecem dessa nossa atenção para que possam evoluir rumo a Deus, nosso Pai. Dentro dessa perspectiva, nós vemos, então, na realidade que se apresenta na atualidade, de muitos exemplos de famílias, de pessoas que adotam crianças e enchem o seu lar de alegria e de felicidade, porque essa troca, né, tanto nós adultos precisamos desses seres para, vamos dizer assim, compartilhar do amor que nós temos, assim também as crianças necessitam tanto desse amparo. E essa troca é sempre muito verdadeira e salutar. Podemos ainda deixar como registro grande exemplo de Divaldo Pereira Franco,
que adotou mais de 600 crianças, doando assim o seu sobrenome, Pereira Franco, para tantas e tantas crianças que aportaram ao seu lar, né, na Mansão do Caminho, e que receberam ao longo do tempo a ajuda necessária, não só intelectual, porque muitos dali, né, hoje o Divaldo relata que tem filhos espalhados pelo mundo inteiro, das mais diversas profissões, né, da capacidade que ele teve de educar, né, de dar uma profissão, mas fundamentalmente de dar amor, de dar um lar e de uma educação, né? A educação do caráter, transformando aquele ser numa pessoa melhor dentro da perspectiva do amor. E Jesus ainda nos convidava também no seu Evangelho ao dizer: vinde a mim as criancinhas. Né? Então, esse é o contexto, a reflexão final que queremos deixar nessa tarde para todos nós, né, que o convite de Jesus é a todos nós, e principalmente às crianças, né, e todos nós devemos cultivar, então, esses valores, né, tão verdadeiros, né, a criança, né, da sinceridade, da humildade, sendo sempre verdadeiros, tal é a imagem que Jesus fez em relação a toda a humanidade, transformada no amor, sendo mais verdadeira, mais fraterna e mais humanitária. Agradecemos, portanto, o convite, deixamos nosso abraço aqui de todos os irmãos aqui de Cruz Alta, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, e para todos aí de Juí, na Sociedade Espírita Auxílio e Fraternidade. Muito obrigado e um forte abraço. Muito obrigado, Esauri. Somos nós que dizemos, pela tua disponibilidade de estar conosco e de trazer uma reflexão sobre pontos tão importantes da nossa vida, da nossa existência, porque existe muito sofrimento e que talvez nós pudéssemos minorá-los com um gesto mais ousado, digamos assim. Nós vamos, antes da prece de encerramento da nossa atividade, nós vamos relembrar os nossos atendimentos fraternos. Nós temos um atendimento feito via telefone, via WhatsApp, os números que estão aí expostos na tela, 991321334, 991321379. Temos trabalhadores em plantão, a partir de agora, que ficam aguardando aqueles irmãos que tenham necessidade de conversar, de trazer alguma dúvida, algum questionamento, algum sentimento, enfim, tudo aquilo que compreender que a doutrina espírita possa trazer esclarecimento e, acima de tudo, na sua proposta fundamental, como consolador prometido por Jesus, confortar os corações. Convidamos todos para colocar-nos em prece. Podemos, se assim desejarmos, cerrar os olhos, introspectar melhor, deixar livre o pensamento para que ele viaje de nós em direção ao nosso anjo guardião, sempre ao nosso lado, colocado pelo Pai Criador, trazendo-nos as boas inspirações para que bem nos conduzamos nas dificuldades da existência. Este nosso amigo e irmão nos conduz ao Cristo nos nossos bons sentimentos, e o Cristo, como bem disse, leva-nos ao Pai, sendo Ele o caminho único. Agradecemos por mais este dia proporcionado às nossas existências. Agradecemos especialmente a oportunidade de estarmos aqui reunidos,
para bem assimilarmos as lições que nos traz o Evangelho de Jesus e que todos nós, nas nossas reflexões, encontremos caminho para bem servir em nome do Cristo. Abençoa, te rogamos, amigo divino, a todos aqueles nossos queridos, onde quer que se encontrem. Ampara, protege os nossos lares, hoje transformados nos nossos centros espíritas. E agradecidos somos porque enfrentamos esse momento de dificuldade com esta capacidade tecnológica de continuarmos nos encontrando. Ampara o planeta que sofre terrivelmente pela esta enfermidade que o assola, em meio a tantas outras dores, em meio a tantas outras dificuldades, agregou-se esta mais, fruto sempre das nossas invigilâncias e nossos descuidos, porque o Pai é bom, é justo. Assim também compreendemos que tudo aquilo que nos passa, se o Pai permite, haverá de logo ali à frente trazer-nos também um resultado bom, justo, que nos conduzirá a sermos pessoas mais felizes. Agradecemos mais uma vez o dia de hoje, agradecemos pelo nosso ânimo de sermos pessoas melhores, rogamos força na luta de vencer a nós mesmos e que a paz e a harmonia desse momento se faça em todos os corações que ora o nosso pensamento envolve com carinho e com vontade de servir. Muita paz para os corações, que Deus abençoe a todos e a cada um e que assim seja. Mais uma vez, o nosso agradecimento ao Exauri, que Jesus te ampare sempre nessa tua jornada de bem servir em seu nome, estudando, preparando para trazer e compartilhar conosco. Um abraço para a família, para os nossos queridos daí de Cruz Alta, do Bezerro, e um abraço a todos aqueles que estão conosco. Muita paz para os corações. Quarta-feira, 19h30, estaremos mais uma vez nas nossas atividades via internet. Muita paz.